ministro Alexandre de Moraes diz que as redes sociais só vão continuar operando no Brasil se respeitarem as leis. A fala aconteceu ontem durante a cerimônia realizada na corte para lembrar os 2 anos dos atos de 8 de janeiro. A declaração do ministro foi feita um dia após Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciar o fim da checagem de fatos nas redes sociais administradas pela empresa, como Facebook, Instagram e WhatsApp. Ao fazer o discurso na cerimônia no STF, Alexandre de Moraes também citou o papel das redes sociais nos atos que acabaram com o quebra-quebra dos prédios dos 3 poderes em 2023. Segundo ele, as plataformas digitais contribuíram para distribuir discursos de ódio que resultaram nos ataques. Vamos conferir o que disse Alexandre de Moraes. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram. Porque é essa a liberdade que eles defendem. A liberdade de extirpar qualquer diferença. A liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. E é esse hoje o desafio. O desafio no Brasil e o desafio no mundo. O desafio de não permitir que esses gigantes conglomerados, que são as Big Techs, com seus dirigentes irresponsáveis por achar que por terem dinheiro podem mandar no mundo, o desafio de regulamentar, responsabilizar. Pelo resto do mundo nós não podemos falar, mas pelo Brasil eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Obrigado e viva a democracia. Lembrando que a responsabilização das redes é tema de um julgamento no Supremo que começou no ano passado. Até o momento, os magistrados apresentaram propostas para responsabilizar as redes por conteúdos postados por terceiros, mesmo quando não houve uma decisão judicial sobre os conteúdos. É inegável que a declaração e o formato de declaração escolhido por Mark Zuckerberg naquele vídeo onde ele faz um alinhamento e essa guinada, nessa virada em direção ao trumpismo, deixa claro que tem um recado, não vou nem chamar de indireta, é uma direta mesmo para as decisões do Supremo Tribunal Federal quando ele fala em cortes secretas. O governo, assim como o Supremo, naturalmente não gostaram nada desse assunto. O governo trata como se fosse uma espécie de resistência da Meta à soberania dos outros países sobre o regramento do funcionamento de ambiente digital. Mas na prática, Pedroso, o que a gente percebe é um enfraquecimento dessa visão que o Brasil tem a respeito da questão da regulamentação, que anda a passos lentos no quesito responsabilização do Supremo, aquela perda das fake news que já não tinha maioria e as empresas tinham concordado em flexibilizar alguns pontos, agora já devem enfrentar uma outra resistência, porque a postura, naturalmente, você percebe, é das empresas de um enfrentamento a decisões que venham contrariar o pensamento que elas têm sobre os seus conteúdos e regras de publicação. Vamos lá. Ontem, e essa fala do ministro Alexandre de Moraes aconteceu no contexto daquele ato em defesa da democracia, que foi um show de horrores. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas foi um show de horrores. E essa fala do Alexandre de Moraes pode ser incluída como um ato, mais um ato desse grande show de horrores. E por que eu falo isso? Quem acompanhou aqui percebeu um trecho da fala dele,
Mas se pegasse o arco inteiro, perceberia que desde a apresentação do Lula e a referência que o Lula faz a ele, né, se referindo como Xandão, se referindo sobre o papel de importância, mostrando inclusive a determinação em combater esses golpistas, segundo eles, torna no mínimo suspeita a questão da condução do julgamento. Porque se a pessoa já tem uma posição prévia tão explícita, como você pode esperar que o julgador tenha independência para julgar? Certo, o Paulo Gonet que não apareceu, né? Justamente para evitar esse tipo de comentário. Então, tirando esse aspecto do contexto em que a fala aconteceu, vamos lá. Apesar do que dizia Rui Barbosa, Rafa, que compete ao Supremo Tribunal Federal errar por último, ou seja, eles podem ter a interpretação da Constituição como muitas vezes eles têm de maneira um tanto quanto criativa e flexível, vale lembrar que a Constituição brasileira, as leis brasileiras também falam a respeito de censura prévia, falam qual é o momento apropriado de punir as pessoas por aquilo que elas falam e se manifestam. O silenciamento preventivo não cabe na nossa Constituição. Então é disso que se trata. Talvez a compreensão do que dizem as leis brasileiras e da forma como elas vêm sendo interpretadas é que é o grande choque do que pode acontecer com as Big Techs e talvez com o nosso judiciário. Mas vamos lá. Uma coisa é o X, que tem um determinado tamanho. Outra coisa é enfrentar a meta. E por que eu falo isso? Você tem uma importância econômica muito maior. É só pensar quantas pessoas usam o Instagram, Facebook e o WhatsApp para fazer negócios. Vocês conseguem imaginar o Brasil ficando um mês sem essas plataformas ali para transacionar comercialmente ou então para as pessoas se relacionarem? Enfim, talvez a percepção de supremo que eles têm seja muito mais larga do que a própria sociedade percebe. É um cenário que vem se apresentando até o momento com uma tensão que parece difícil que a resolução de alguma dificuldade, uma divergência, Pedros, venha no campo do diálogo. Principalmente porque a gente teve aquela decisão anterior em relação ao próprio ex sendo removido porque não atendeu ao regramento das leis brasileiras. E aí, com esse recado claro da meta de que está pronto para a briga, pode ver que a gente vai bater também forte. Como é que vai ficar, será a situação do judiciário brasileiro se entender que não existe ali um respeito ao que deveria ser a normatização, o regramento para o funcionamento das redes sociais no país? É a dúvida.